O jornalista Oswaldo Eustáquio, preso preventivamente a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi hospitalizado ontem à tarde e sua família foi impedida de vê-lo no hospital. Após a intervenção da deputada Bia Kicis, soube-se que o jornalista sofreu uma fratura na vértebra em decorrência de uma possível queda em sua cela e perdeu o movimento das pernas. Oswaldo Eustáquio passou por uma tomografia ontem e devia fazer uma ressonância magnética nesta manhã para avaliar a extensão dos danos e a probabilidade de que sejam permanentes. O jornalista Rodrigo Constantino afirmou: "Parece que o jornalista Oswaldo Eustáquio realmente sofreu um acidente após o cano em sua cela estourar e lesionou a coluna vertebral. O fato é que ele é um preso político e não deveria estar lá. Isso tudo é muito triste e assustador ao mesmo tempo." O jornalista Marcos Petrucelli disse: "Como jornalista, quero apenas manifestar meu desejo de recuperação plena ao ser humano e também jornalista Oswaldo Eustáquio, além de toda a solidariedade aos familiares." O deputado Bibo Nunes disse: "Minha total solidariedade ao colega jornalista Eustáquio, vítima de prisão arbitrária e de um acidente altamente questionável na prisão. Exijo explicações. Toda ação tem uma reação." O deputado Paulo Martins alertou: "O que começa errado não termina certo. Preso em decorrência de um inquérito inconstitucional, o senhor Oswaldo Eustáquio teria sofrido um acidente em sua cela que pode deixá-lo paraplégico. Se o inquérito é inconstitucional, ele não deveria estar lá. O Brasil não caminha bem." O deputado José Medeiros lamentou o silêncio da velha imprensa. "Troque o Oswaldo Eustáquio por qualquer jornalista alinhado. Os sindicatos já teriam ido até no Tribunal Intergaláctico." O deputado Daniel Silveira publicou um relato que recebeu do advogado. Silveira disse: "Situação real do Oswaldo Eustáquio. O encanamento de sua cela estourou e começou a inundar a sala. Ele subiu no vaso sanitário para tentar consertar, escorregou e bateu o pescoço na pia, lesionando uma vértebra. Foi um acidente, mas que alguém causou, pois não era para estar lá. Ele foi vítima de ações ilegais e arbitrárias de um marginal da lei chamado Alexandre de Moraes, que é integralmente culpado por este fato que pode deixar o Oswaldo paraplégico. Isso mesmo, o ministrinho é culpado por isso e deve pagar. Antes que alguns venham perguntar a fonte é ele. Foi passado ao advogado que me passou. O dano colateral tem um culpado, que é o Alexandre de Moraes, mas fato que houve um acidente." Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, respondeu: "Exatamente, e é este o ponto. Se ele não estivesse preso ilegalmente, isso não teria acontecido." Ele acrescentou: "Qualquer discussão sobre a situação de Oswaldo Eustáquio se resume a um ponto. Ele não deveria estar preso. Esta é a causa primária de tudo. Acidente ou não, isso não teria acontecido se ele não estivesse preso ilegalmente." O MP Pró-Sociedade, associação de membros do Ministério Público de perfil conservador que defendem os direitos fundamentais dos cidadãos, divulgou uma nota. O MP Pró-Sociedade acompanha consternado a situação do jornalista Oswaldo Eustáquio, preso ilegalmente seguidas vezes pelo STF no bojo de um inquérito policial inconstitucional, inclusive já criticado por organizações internacionais de direitos humanos. Nesse momento de dor e dificuldades, rogamos ao nosso Deus que coloque sua mão bondosa sobre Oswaldo e sua família, curando-o e abençoando-o. Rogamos também por nós brasileiros e toda a humanidade, para que sejamos livres de déspotas que querem nos dominar e humilhar." O MP Pró-Sociedade denunciou o STF à Comissão Interamericana de Direitos Humanos devido aos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes. O Movimento Advogados do Brasil, que também já denunciou os inquéritos do STF à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se manifestou. O Movimento Advogados do Brasil está acompanhando o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio e aguarda por maiores esclarecimentos, não obstante o inconformismo e revolta com os abusos praticados até aqui, inclusive denunciados em órgãos internacionais. A situação é absolutamente inadmissível, ainda que seja acidental, sobremaneira porquanto somente ocorreu em virtude de uma prisão absolutamente ilegal e arbitrária que viola normas nacionais e internacionais de direitos humanos. Vamos noticiar o inaceitável ocorrido na maior ação do mundo que aguarda há meses a boa vontade e decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre os pedidos cautelares que, se já tivessem sido apreciados,
poderiam ter evitado esse absurdo. Desejamos que Deus Pai Todo-Poderoso ampare Oswaldo e toda a sua família, rogando por proteção e melhoras. O advogado Dário Júnior afirmou: como advogado, eu sempre tenho que explicar que cada caso é um caso, cada processo tem sua peculiaridade, mas é mesmo muito difícil explicar por quais motivos o STF libera criminosos de altíssima periculosidade e manda prender um jornalista por emitir opinião. O apresentador do canal Questione-se, Renato Barros, disse: falei com o advogado do Oswaldo. O Oswaldo, mesmo nessa situação, deu um recado ao povo: vá às ruas, não desistam do Brasil. A nossa geração mudará o Brasil. O jornalista Paulo Figueiredo Filho afirmou: absolutamente consternado com a notícia sobre Oswaldo Eustáquio, uma consequência tangível e irreversível do absurdo que se tornou o judiciário brasileiro. Este homem está preso por, abre aspas, manifestação antidemocrática, fecha aspas. Onde estão aqueles que diziam que lutaram contra a ditadura? Figueiredo acrescentou: sobre a irreversibilidade, ela não diz respeito apenas à possibilidade do jornalista ter ficado paraplégico. Ao que eu entendo, a fratura da vértebra foi confirmada, mas não que ficará necessariamente paraplégico, mas ao conjunto dos traumas causados por essa brutalidade. O ex-senador Magno Malta relatou que ficou assustado com a escalada dos fatos. Malta disse: o Oswaldo Eustáquio está em um hospital escoltado no setor de traumas. Isso me assusta muito porque é uma história muito mal contada a prisão dele. É preciso que haja esclarecimentos. Ele disse que estava com medo de ser lá dentro. Magno Malta pediu: quero pedir a todos os brasileiros que orem por ele. Quero clamar às autoridades constituídas para que tomem providências para que a sociedade brasileira rapidamente tenha informações sobre o que aconteceu ao Oswaldo. As informações são de que não estão deixando entrar nem a esposa nem o advogado. O jornalista Vinícius Mariano disse: no processo ilegal que prendeu Oswaldo Eustáquio, Alexandre de Moraes é juiz, réu, acusador e denunciante. Isso é coisa da Inquisição, que ocorreu na Idade Média. Moraes está jogando no lixo o processo acusatório que separa as funções de juiz e acusador por um motivo fútil. O jornalista Paulo Briguet afirmou: não importam nossas eventuais diferenças com Oswaldo Eustáquio. Importa que ele está sendo vítima de uma terrível injustiça e o responsável tem nome, sobrenome e toga. Eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão
criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão prender. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.